Seja muito bem-vindo ao canal Cosmovisando. Eu sou Jonathan Anderson e gostaria de convidá-lo para nós pensarmos hoje sobre as funções e os limites do Estado, bem como sobre a nossa obediência diante das autoridades que estão constituídas sobre nós. Ou seja, falar um pouco sobre a relação entre a Igreja e o Estado com base na carta que Paulo escreveu aos Romanos no capítulo 13. E eu gravo esse vídeo em dias nos quais nós estamos confinados, isolados, em obediência às nossas autoridades, a decretos e ordenanças das autoridades civis. Tudo isso, portanto, tem reaflorado a velha discussão acerca do papel da Igreja e da relação dela com o Estado, bem como da obediência desta em relação a este. Se esses assuntos então despertam o seu interesse, fique aí conosco que o vídeo de hoje é para você. A carta aos Romanos foi escrita pelo apóstolo Paulo entre os anos de 55 a 57 d.C., pouco tempo depois, portanto, de Nero haver assumido o Império Romano, que aconteceu em 54 d.C. Nero, você deve se lembrar, foi uma figura emblemática, polêmica, controversa da história do Império Romano. É acreditada a ele, inclusive, a responsabilidade pelo incêndio da cidade de Roma. E é dito, inclusive, que enquanto a cidade estava incendiando, ele continuava tranquilamente tocando música. Portanto, diante de uma figura como essa, diante de um indivíduo como esse, era natural que aquela igreja de Roma tivesse dúvidas acerca de como deveria ser a relação entre a igreja e o Estado. Deveriam obedecê-lo? Deveriam resisti-lo? Qual deveria ser a relação entre a igreja e o Estado? Quando nós então falamos sobre relação de igreja e Estado, nós estamos falando sobre um assunto que gerou controvérsias durante toda a história do cristianismo. Por exemplo, podemos falar que pelo menos 4 modelos, ou os mais famosos, foram sugeridos acerca de como deveria ser a relação ideal entre igreja e Estado. Nós podemos falar, por exemplo, sobre teocracia, modelo no qual a igreja deveria controlar o Estado. Mas podemos falar ainda sobre o erastianismo, modelo no qual o Estado deveria controlar a igreja. Mas nós podemos falar ainda sobre o chamado constantinismo, que é, em menção ao imperador Constantino, um modelo no qual o Estado favorece a igreja e a igreja, por sua vez, se acomoda ao Estado a fim de continuar garantindo os seus favores. Mas nós temos um último modelo, que é uma espécie de parceria na qual igreja e Estado reconhecem e incentivam o trabalho um do outro nas distintas esferas e responsabilidades dadas por Deus, em um espírito de colaboração construtiva. Ou seja, tanto a igreja quanto o Estado reconhecem que são poderes, digamos assim, legítimos, no entanto, atuando em uma esfera específica dada pelo próprio Deus. Esse último modelo parece ser o mais recomendado, inclusive por Paulo, no capítulo 13 da carta aos Romanos. Quando nós falamos que deve haver uma separação entre igreja e Estado, nós falamos sobre algo que fica evidente pelo testemunho da própria palavra de Deus. Basta que lembremos, por exemplo, da famosa frase de Cristo: deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Com base nessa fala de Cristo e nas próprias palavras de Paulo em Romanos capítulo 13, fica claro que deve haver sim uma distinção de esferas, de papéis e, portanto, de responsabilidades e também de atuação. Olhemos para o que diz Romanos capítulo 13 e vejamos que isso vai ficar um pouco mais claro sobre o que nós estamos falando. O texto diz o seguinte, eu vou colocar aí na descrição do vídeo: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra as autoridades está se colocando contra o que Deus instituiu, e aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem e ele o enaltecerá. Isso é Romanos capítulo 13, versículo 1, 2 e 3.
Nós percebemos então que Paulo inicia esse capítulo trazendo uma ordem de caráter universal, ou seja, toda pessoa deve se sujeitar às autoridades superiores. E a razão para tal exigência é que a autoridade do Estado provém do próprio Deus. Paulo deixa isso bem claro, afirmando duas vezes. Primeiro ele diz, não há autoridade que não venha de Deus, e em seguida ele diz, as autoridades que existem foram colocadas ali por Deus. A consequência disso é que todo aquele que resiste à autoridade legal está resistindo àquele que colocou a autoridade ali, ou seja, resistindo ao próprio Deus. É exatamente por isso que nenhum cristão deveria jamais flertar com ideais anarquistas, por exemplo. Mas quando nós seguimos a compreensão desse texto, nós percebemos que, após afirmar que devemos submissão às autoridades, Paulo nos mostra o perigo da rebelião. Ele mostra que os que agem assim estão trazendo sobre si o risco da condenação. Portanto, não é apenas certo se sujeitar às autoridades, é também sábio fazer assim. No versículo 3 que eu li, Paulo nos mostra porque essa é uma atitude sábia, demonstrando que o Estado, a autoridade, está ali para reconhecer e louvar, digamos assim, o bem, mas também identificar e punir o mal. Portanto, quem quiser ser reconhecido e não punido deve fazer o bem e assim desfrutar de uma vida livre dos temores. No entanto, nós sabemos que, pela experiência da vida, fica claro que não é sempre que as nossas autoridades e os nossos líderes agem com base em todo esse senso de justiça e de ética que Paulo colocou nessa carta aos Romanos. Aliás, o próprio Paulo sabia muito bem disso, afinal de contas, ele havia sido preso diversas vezes e sempre injustamente. Pelos romanos, inclusive, 2 vezes ele foi aprisionado. Ou seja, o que acontece é que nós estamos diante não de um quadro da realidade humana, mas um quadro do ideal divino proposto para as suas criaturas. E é exatamente por isso que essa submissão que Deus requer que tenhamos diante das autoridades do Estado não é uma submissão acrítica, sem reflexão. Porque esse texto, e é importante falar sobre isso, esse texto de Romanos capítulo 13 tem sido interpretado de forma equivocada e arbitrária ao longo de toda a história. Em muitos regimes opressivos, autoritaristas, quando cristãos bem-intencionados se levantavam como uma voz profética protestando contra o autoritarismo, logo teólogos amigos do governo se levantavam também lendo Romanos 13 e dizendo, olha, vocês devem a nós uma fidelidade muitas vezes cega e sem nenhum tipo de reflexão. Claro que não era isso que Paulo estava ensinando aos romanos. Até porque na mesma carta, nos primeiros capítulos, Paulo fala sobre alguns que estavam cultuando ou adorando criaturas ao invés de cultuarem o Criador. E muito provavelmente isso era uma referência ao culto ao imperador que acontecia no Império Romano. Então, claramente, submissão cega e acrítica não é o que Deus espera do seu povo. Ou seja, o cristão deve ser submisso às autoridades legais, sim, por reconhecer que essas autoridades são derivadas de uma autoridade maior, o próprio Deus. Todavia, tão logo essa autoridade inferior queira se sobrepor à autoridade superior, ou tão logo ela inverta o papel que Deus lhe confiou e passe a recompensar o mal e punir o bem, ou passe o Estado a ser ele próprio um promotor do mal e da corrupção, tão logo ele passe a exigir o que Deus proíbe, ou proibir o que Deus exige, ou tão logo o Estado ou líderes passem a pedir para César o que cabe só a Deus, então neste caso o cristão não apenas pode, mas deve, por um dever de consciência e por fidelidade ao único soberano, o cristão deve resistir e desobedecer o usurpador. Nós temos exemplos na Bíblia sobre o que nós chamamos de desobediência civil e eu posso lhe fornecer alguns. Por exemplo, quando o faraó exigiu que as parteiras hebreias matassem as crianças recém-nascidas, o que é que elas fizeram? Desobedeceram. Isso está em Êxodo capítulo 1, verso 17.
Outro exemplo, quando o rei Nabucodonosor lançou um edito, segundo o qual os seus súditos deveriam se prostrar diante de uma imagem dele próprio. O que é que fizeram Sadraque, Mesaque e Abidnego? Desobedeceram. E foram por isso, inclusive, lançados em uma fornalha ardente. Um outro exemplo, ainda no livro de Daniel, quando o rei Dario decretou que por 30 dias ninguém poderia orar a nenhum deus, ou mesmo pedir algo a qualquer homem que não fosse ao rei, o que é que Daniel faz? Desobedece. Ele ora ao seu Deus, sendo lançado em uma cova com leões por conta disso. Um outro exemplo do Novo Testamento, quando o Sinédrio tenta proibir que os apóstolos ensinassem sobre o nome de Jesus Cristo. O que é que os apóstolos respondem? Nós precisamos antes obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Ou seja, nós devemos submissão e obediência ao Estado e às lideranças civis? Sim, mas devemos obediência a eles enquanto obedecer a eles não implica em desobedecer a Deus. Perceba que o texto continua dizendo o seguinte: pois a autoridade é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo, pois é serva de Deus, agente da justiça, para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por uma questão de consciência. É por isso que também vocês pagam impostos às autoridades, pois elas estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Deem, portanto, a cada um o que é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Nesses versos que li, então, Paulo passa a deixar claro quais são os limites de atuação, ou qual o serviço para o qual Deus separou o Estado. A autoridade que Deus deu ao Estado fica claro que visa um fim, um serviço, como fica evidente nos 3 momentos que Paulo fala sobre isso. Paulo fala que o Estado é servo de Deus para o bem, mas também servo de Deus para punir o mal e que está a serviço de Deus. É interessante que Paulo usa 3 vezes a palavra servo e serviço, mas essa palavra, que no português é traduzido por servo ou serviço, é a palavra grega diakonoi, de onde vem no português os diáconos, ou seja, aqueles que servem, aqueles que têm um ministério de serviço na igreja. Fica claro então que assim como os ministros têm um ministério, um serviço a desempenhar na igreja, assim também o Estado e as autoridades têm um serviço ou um ministério para desempenhar na sociedade. Mas que ministério é esse que Deus confiou ao Estado? Esse é um ministério que está relacionado ao bem e ao mal. Paulo já havia deixado claro como nós, individualmente, devemos nos relacionar com o bem e com o mal. Devemos buscar o bem, devemos nos apartar do mal e não devemos responder às maldades dos outros com mais maldades. Ou seja, ele diz, não busque a justiça com as próprias mãos, porque já há um poder constituído por Deus para isso. E agora ele vem falar, esse é o Estado, ministro de Deus para recompensar o bem e para punir o mal. Paulo então diz, se você faz o bem, vai ter a aprovação do Estado. Mas se você faz o mal, então você tem razão para temer, porque não é à toa que ela carrega uma espada, ela carrega para ser usada, ou seja, para punir os malfeitores. O ministério do Estado, portanto, de acordo com a Bíblia, é promover e recompensar o bem e proibir e punir o mal. Essa é a função básica do Estado, pelo menos de acordo com esse texto que nós acabamos de ler. Quando nós olhamos para o versículo 5, então, nós percebemos que a atitude do cristão em praticar o bem e se sujeitar ao Estado não deve ser por medo da punição, mas por um dever de consciência que ele serve ao próprio Deus. Paulo então encerra esse texto de Romanos 13, do 1 ao 7, nos falando acerca do pagamento dos impostos. As autoridades deveriam se dedicar exclusivamente ao seu serviço, para o bem do povo. E isso, naturalmente, teria um custo. Paulo, então, nos ensina que é por isso que nós pagamos impostos, para custear os serviços que nós recebemos do Estado. E isso é legítimo. O próprio Cristo afirmou que devemos dar a César o que é de César. Não dar a César o que é de César é roubo,
Mas, por outro lado, quando César também exige o que não lhe pertence, é igualmente roubo. Ou quando ele exige para si algo incompatível com a sua função. Ou mesmo quando ele não devolve em serviços aquilo que nós lhe damos em impostos. Precisamos falar que, naturalmente, a Bíblia não é nenhum manual de economia e não trata acerca de políticas de impostos. No entanto, pelos princípios gerais da Palavra de Deus, percebemos que o Estado tem uma esfera de atuação, uma função, uma responsabilidade limitadas. E, portanto, o imposto que nós pagamos, a carga tributária, deve igualmente ser limitada. Não estou aqui fazendo juízo de valores, entrando no mérito da questão de qual deve ser o tamanho ideal do Estado. Isso é papel para uma outra discussão. Mas deveremos dizer de início que, de acordo com a palavra de Deus, ele não pode ser uma máquina totalitária que se intromete até nos negócios da vida privada dos indivíduos. Ele deve ter uma área de atuação, uma responsabilidade e uma função limitada e, portanto, a carga tributária deve igualmente ser limitada. Bom, nós aprendemos com esse texto que nós lemos algumas lições. Primeiro, que o cristão deve ser disciplinado, deve ser humilde, não deve ser jamais anarquista e deve respeitar as autoridades legítimas que Deus colocou sobre eles. Pois quando ele está obedecendo essas autoridades, ele está respeitando e honrando o próprio Deus que colocou essas autoridades ali. Mas nós aprendemos uma segunda lição, que o cristão jamais deve ser tolo, massa de manobra e seguidor cego e acrítico de líderes totalitários e ilegítimos. Porque se ele fizer isso, ele não estará obedecendo Romanos 13, ele estará dando a César o que pertence somente a Deus. Nós aprendemos também que o Estado tem uma razão de ser. Ele é um diácono, um servo de Deus, enquanto ele promover o bem e punir o mal. Enquanto ele fizer isso, nós devemos reconhecer sua legitimidade, honrar a sua autoridade e financiar a sua atividade. Devemos então aprender com esse texto que espera-se que o cristão reconheça a autoridade e o ministério do Estado e vá muito além do que simplesmente tolerá-lo como se fosse um mal necessário. O cristão consciente deve ser submetido à autoridade do Estado, honrar os seus líderes, pagar os seus impostos, mas também fiscalizar a atuação do governo e orar pelo bem-estar do povo e para que Deus dê sabedoria aos seus governantes. Ou seja, Deus colocou autoridade sobre nós? Sim. Devemos a elas obediência, respeito e financiamento? Sim. Mas isso é de uma forma acrítica e sem reflexão? Não. Nós devemos obedecer às autoridades sobre nós enquanto obedecê-las não implicar em desobedecer a Deus. Nós devemos dar a César o que for de César, mas devemos dar a Deus o que for de Deus. E se esse vídeo de alguma forma foi instrutivo para você, trouxe benefícios para a sua vida, eu peço que nos ajude, compartilhe com alguma pessoa que precisa saber sobre a relação da igreja e do Estado. Se inscreva aqui no canal, compartilhe com amigos e até o próximo vídeo. Um forte abraço.